Olá, você seja mais uma vez bem-vindo a este canal Holding Familiar. Hoje o assunto é muito importante para você que é proprietário de algum imóvel e também de alguns móveis, tá? Ou até se você tem algum financiamento. Nós vamos entrar em alguns detalhes superficialmente, mas você vai ficar sabendo a respeito do assunto, porque eu trouxe um convidado muito especial, que é o Fiorello Ruviaro, um contador competente lá de Concórdia, com uma vasta experiência, inclusive especialista mesmo em holding familiar. O assunto de hoje, o assunto nosso, é a Lei 15.265, de 21 de novembro de 2025. Este é um assunto que vai interessar muito, mas quem vai responder sobre ele é o Fiorello Ruviaro. Tudo bem contigo, Fiorello? Tudo bem, doutor Jovem, quero saudar você, saudar também todos os seus ouvintes e internautas. Dizer da satisfação de eu estar aqui na sua presença e, obviamente, respondendo ao seu questionamento. Permita-me me apresentar. Eu sou Fiorello Ruviaro, estabelecido como escritório profissional em Concórdia, Santa Catarina, há 44 anos, nas lidas contábeis. Sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Produtividade e Qualidade Total, pós-graduado em Recursos Humanos e MBA em Gestão Empresarial. Aqui, então, é que desenvolvemos e trabalhamos na mais linda profissão que existe, ser contador. Não vou dizer que estou com inveja de você, porque de formação eu também sou bacharel em Ciências Contábeis. Não sou interessante. Contador porque eu já dei baixa no meu registro, mas estamos legal. Juntos. Como se diz aí na gíria, estamos juntos, né? Estamos juntos. Ô Fiorello, o nosso assunto hoje, sem mais delongas, porque você é uma pessoa muito experiente, é o caso da Lei 15.265, de 21 de novembro de 2025. Diz lá na ementa da lei, que eu vou ler aqui só para os nossos internautas ficarem sabendo, institui o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, REARP, dispõe sobre a tributação das operações de empréstimos, de títulos ou valores imobiliários no país e a tributação de operações de cobertura de riscos, hedge em inglês, não é? E altera diversas leis. A Lei 8.213, que é do INSS, a 9.430, que é do Imposto de Renda, a 9.481, a 9.796, a 10.150, a 10.779 e a 14.818. Esta lei foi promulgada no dia 21 de novembro de 2025, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, inicialmente, eu quero dizer, Fiorello, eu tenho uma pergunta para você. Olha, que raios de invenção é essa que esse governo fez, criando esse tal de REARP? Você pode nos explicar, Fiorello, o que seria ou o que é esse tal de REARP? Bem, doutor, o REARP é mais uma daquelas leis que visam arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Desculpa a minha falta de elegância, mas o que vem deste governo é preciso ter um pouco de cuidado, porque é um governo com fome de arrecadação. E a história brasileira tem nos mostrado o volume de corrupção que existe no Brasil e o volume de privilégios dos nossos homens públicos. Resumindo o que é o REARP, ele permite atualização dos bens ao valor de mercado e, consequentemente, com a antecipação de pagamento de 4%, para que, quando você vende o seu imóvel, o ganho de capital já estará pago. Mas veja bem, esta é uma jogada de mestre do governo federal
com fins arrecadatórios. Existem muitos outros meios para não precisar pagar e até porque não é obrigado a praticar o REARP. Então, você já antecipou um pouco, quase que duas perguntas minhas, mas uma que eu ia fazer era se era obrigado. Você já disse que não, é optativo, né? Quem quiser Sim. faz, quem não quiser não faz. Uhum. E esses 4%, como você é contador, eu sou jurista, nós temos sempre aquela história de perguntar qual que é a natureza jurídica do tributo. Nesse caso aí, nós estamos falando de imposto de renda, é isso, né? Veja bem, é imposto de renda sobre ganho de capital. Mas existe aí uma grande injustiça, porque o governo não está considerando a correção monetária do período da vida do bem. Então nós estamos pagando, meu Deus, em cima da correção monetária. Totalmente injusto, olhando ao lado bom das coisas. Então você, olhando pelo seu lado de contador, e eu aqui, que eu sou, né, leigo no assunto porque eu sou advogado, você é contador, será que a gente pode dizer que a coisa está inversa? Veja, ele está cobrando imposto sobre ganho de capital, quando na verdade a valorização que aí existe é uma perda, porque ela vem da inflação. Exatamente. Então, veja bem, o governo, através de uma lei, proibiu colocarmos na legislação do imposto de renda valorizar o bem de acordo com a inflação anual. Por isso, há muitos casos que um bem está lançado na contabilidade ou na declaração da pessoa física por 50 mil e hoje ele vale 1 milhão. Mas ele tem 50 anos de existência. Então ele não carrega a correção monetária desse período. Consequentemente, o brasileiro é injustiçado. Ele paga imposto sobre a correção monetária, que não é um ganho de capital. É a correção monetária que não foi colocada lá. Então nós podemos dizer aí que essa lei não é um benefício assim de um governo bonzinho que está pensando no povo, mas sim uma armadilha para dizer que o seu imóvel valorizou porque você ganhou capital, você cresceu, então você precisa pagar imposto, quando na verdade a gente sabe que a gente perdeu, porque a inflação comeu o nosso patrimônio. Então esse valor que existe no mercado hoje é enganatório, até porque a gente não está recebendo esse dinheiro. Como é que vai pagar imposto sobre algo que a gente não está recebendo? É isso? Exatamente, doutor. Você colocou bem. Isso é uma armadilha do governo e eu quero crer, por isso que eu acho importante as pessoas consultarem o advogado, consultarem um contador antes de qualquer providência. É uma armadilha arrecadatória. O contador e o advogado vai explicar para os habitantes brasileiros, existem outras fórmulas de uma gerência tributária para não pagar muito quando da venda do imóvel no futuro ou a qualquer momento. Então, por isso que é importante um acompanhamento profissional nessa questão. Mas aí eu quero te perguntar outra coisa, como jurista. E também eu tenho formação contábil, não exerço, mas tenho, você sabe disso. Mas, Fiorello, veja, lá na legislação de imposto de renda tem uma, vamos dizer assim, uma referência a essa questão da inflação embutida numa norma que diz o seguinte: quando o seu imóvel for adquirido há mais de 20 anos, ao vendê-lo, você estará isento de ganho de tributação sobre ganho de capital. Existe essa regra aí. Há uma graduação nisso, não tenho operado, mas eu sei que tem uma graduação. Neste caso, o governo fazendo isso, ele cancela esse benefício da população, não é não? Exatamente. Veja bem, Jove, não mudou esta regra. Só que o que a lei permite não atualiza nem de longe o imóvel. Então, mais uma vez, benefício para o governo, benefício para a máquina arrecadatória do governo. Mais uma vez.
Então, é só arrecadar. É mais ou menos Exatamente, isso que a gente pensa. exatamente. Né? Então, não há nenhuma bondade do governo atual em editar uma lei dessa, não é isso? Doutor Jovem, por favor, não há nenhum benefício para a sociedade brasileira. O único objetivo é arrecadatório. E o governo vem com uma explicação, com uma legislação bastante burra, que pensa que vai enganar todos os proprietários de imóveis do Brasil. Mas não vai enganar, porque é tão ridículo a forma que foi feita, que, a não ser que um proprietário de imóveis desinformado queira pagar antecipar, ele nem vai saber se vai vender o imóvel um dia. Entende? Então, é totalmente inconforme nas lidas contábeis, nas lidas da administração patrimonial. Isso não cabe, e eu só vejo isso uma coisa. O motivo é arrecadar para os cofres públicos, para sustentar a corrupção que todos sabem que existe no Brasil e os privilégios dos nossos homens públicos. Então eu vou te fazer uma pergunta política. Nós sabemos que o governo atual é de esquerda, é o PT, né? E aliado a uma outra esquerda aí, que o Geraldo Alckmin pertence ao PSDB, né? E nós sabemos que esse pessoal está todo de conluio. Aí essa lei pode desagradar muita gente. Será que é por isso que o presidente deu uma saidinha e deixou na mesa para o vice-presidente sancionar a lei? É uma medida totalmente impopular, no sentido da palavra burra. Não é possível que os brasileiros vão aderir a esta lei, até porque ela não é obrigatória. É um anzol jogado na água, o peixe que cair lá é lucro para os cofres do governo, entendeu? Então é uma lei sem sentido. Agora, você tem um instituto, assim, prático para a gente falar para os nossos espectadores que pode nos livrar, vamos dizer assim, dessa armadilha desse governo aí? Claro que sim, jovem, claro que sim. A nossa preocupação primeira é com o socialismo. Quem estudar a história de Cuba, quem estudar a história da Venezuela, é aquele socialismo que destruiu patrimônio, destruiu pessoas, destruiu cultura, destruiu tudo. Aquele socialismo da desgraça. Nós, no Brasil, eu preciso te falar isso, doutor, mesmo a contragosto. Nós estamos a caminho do socialismo. Por quê? O Lula é socialista e o próprio ministro do Lula, Flávio Dino, diz assim: eu sou comunista. E comunista é uma palavra que não existe. O que existe é socialismo. E o Lula se autotitula como comunista. Então, patrimonialmente falando, culturalmente falando, o Brasil corre risco. Por isso, nós temos que, profissionais das áreas contábeis, jurídicas, nós temos que buscar fórmulas para proteger o patrimônio dos nossos clientes e da nossa gente. Então, eu vejo uma saída, uma situação bastante confortável, é que os proprietários de bens imóveis devem procurar um advogado, devem procurar um contador e construírem a holding familiar não financeira. O termo holding ele é um pouco amplo. Eu separo um pouco aqui da holding familiar e daquela holding que controla várias empresas. Empresarial. Então, neste caso, para sair desse anzol do governo, para sair das garras arrecadatórias do governo, uma interessante ideia é fazer as holding familiar e, por que não, também holding empresarial também. Tá certo. Muito bom. Porque aí, de repente, né, com esse conhecimento do contador e do jurista que estiver assistindo, é possível, de repente, fugir dessa armadilha que a gente não sabe como que será no futuro a abrangência disso. Agora, eu vou te confessar, jovem, vou te confessar com muito carinho,
que nós contadores, os advogados, tem a saída para não pagar tanto imposto no momento da venda. Por exemplo, a holding, além de ser holding familiar, ela pode ser uma incorporadora de bens imóveis. E a tributação na venda do bem imóvel é 5,98% de imposto. Apenas 1,98% a mais dos 4%. Então, não há preocupação de se pagar imposto antecipado. Isso, porque paga quando vende, né? Isso. Lá na frente, na hora de vender, consulta o contador, o advogado e se resolve essa situação aí. Tá certo. E ainda, no caso da holding familiar, evita o inventário, né? Que é aquela situação de mais outro tributo que é o ITCMD. Mas viu, Jovem, você precisa ver como é bacana nas famílias, aonde é construída a holding. O que eu tenho percebido na minha experiência, eu fiz muitas holdings aqui na região, e inclusive de outros estados, após a feitura da holding, ocorreu uma união familiar. E como é bom falar agora no Natal, na união, na paz, na fraternidade, então a holding, o pai, a mãe, colocam os bens todos em nome dos filhos, e os filhos, nasce ali uma gratidão, uma união, uma coisa muito interessante, além do amor, além da fraternidade, vai ter muitos benefícios econômicos. Tranquilidade sem perder patrimônio, né? Exatamente. E em caso então, de inventário, é ruim falar, mas temos que falar. Em caso de morte, a família não tem que fazer nada. Zero de atividades. Está tudo resolvido, está tudo certo. E a morte é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas é a única coisa certa que nós temos na vida. Ah, disse tudo. É verdade, bem certo. Pois é, Fiorello, então você já esclareceu tudo aí. O problema que trouxe a lei, as entranhas e armadilhas e artimanhas do governo, o motivo que é a arrecadação e como é possível sair desse embaraçamento todo aí, né? Desse emaranhado que o governo tenta criar para a sociedade, tá certo? Eu acho Jovem, eu gostaria que me dá uma partezinha só. Eu ia te dizer, se você tiver mais alguma coisa para falar, pode falar. Eu quero me dirigir a todos os teus internautas, os que te acompanhem, para tomarem uma decisão. Se tiverem alguma dúvida sobre holding, sobre administração de imobilizado, de bens imóveis, que entre em contato contigo, que entre em contato com nós aí, para a gente ajudar, para a gente se tornar, assim, um timoneiro nas soluções de que a sociedade precisa. Beleza. Fiorello, então eu quero agradecer muito a tua participação nesse momento, porque nós estamos encerrando o ano 2025, mas 2026 vem com muita coisa aí, e até prometo aqui no canal, de repente, fazer uma parceria com o Fiorello, e a gente está sempre trazendo informações aqui para vocês. Fiorello, muito obrigado por me dar essa oportunidade de, mais uma vez, te entrevistar aí. Doutor Jovem, fiquei feliz em poder falar com você e falar com os teus internautas, e desejo a todos felicidades, e sejam felizes e prosperidade. Muito bem. Olha aí, eu espero que você tenha gostado realmente desse vídeo, porque nós trouxemos aqui informações importantes, de caráter público, de caráter, vamos dizer assim, instrutivo, porque você viu aí a palavra de quem conhece do assunto. E se você tem alguma dúvida, conta aqui nos comentários, me manda teu contato, a gente vai atrás. E se você tem uma sugestão de assuntos sobre isso, fala também aqui nos comentários que nós vamos fazer um podcast aqui novamente e comentar e te informar e te esclarecer, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e compartilhe esse vídeo para que mais gente possa se inteirar do assunto, tá certo? Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.